Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de arquitetura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar juntos as lajes pré-moldadas do piso do segundo pavimento. Conforme a necessidade do cliente, ele pede laje maciça ou laje pré-moldada. O engenheiro deve estar preparado para dimensionar laje maciça, como a gente já aprendeu até aqui, ou laje pré-moldada. A gente sempre recomenda utilizar a laje maciça para o piso do primeiro pavimento, trazer mais rigidez para casa. E para o segundo pavimento em diante, pode utilizar a laje pré-moldada conforme a necessidade ou o desejo do cliente. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje, onde eu vou trazer todo o passo a passo do dimensionamento de uma laje pré-moldada especialmente para você. Projeto da Casa 1 de concreto armado, aula de número 10, dimensionamento das maiores lajes pré-moldadas do piso do segundo pavimento. Bem, vou começar a aula de hoje de modo diferente, trazendo minhas memórias de cálculo, minhas primeiras memórias de cálculo de concreto armado, feitas para uma laje de uma creche no Rio de Janeiro. Estava no quarto ano da faculdade, estava mal começando a ver um caso de concreto armado, mas já corria atrás dos livros na biblioteca. Sempre fui um grande fã dos livros antigos e biblioteca. Nunca esperei pela aula, sempre corria atrás, como um autodidata, lendo e aprendendo, tentando aprender sozinho, indagar para o professor, trazer as dúvidas daquelas interrogações da época, que não me deixa mentir. Então, enquanto aluno, já dimensionava meus primeiros projetos, sempre com um engenheiro, lógico, verificando o projeto e assinando. Eu era apenas o aluno, não tinha CREA ainda. E eu vou trazer esse dimensionamento para vocês, que foi feito com base eh, eh, nos ensinamentos do professor Paulo Massa, da UERJ, que foi nosso professor que trabalhou por 10 anos no escritório de José Carlos Sequin. José Carlos Sequin foi o calculista do Niemeyer, que é tido como um dos maiores calculistas do Brasil e do mundo. E Paulo Massa era um grande calculista. Ele batia o olho numa planta, gerada por software ou não, identificava erros. Esse é o olhar clínico de um engenheiro, uma engenheira experiente. É isso que eu quero que vocês comecem a adquirir com o tempo e desde já. Isso leva tempo. Então, eu vou trazer para vocês essa memória de cálculo na íntegra. Aqui está uma memória do passado. É a mesma coisa, não modifiquei nem 1 milímetro. É a mesma memória de cálculo, o mesmo procedimento aprendido conforme a boa engenharia do passado. Eu vou resgatar aqui para vocês. Momento fletor positivo da vigota é o nosso primeiro item da nossa aula de hoje. Bem, vão da laje nervurada. Aqui nós temos a planta baixa do piso do segundo pavimento. Ela está girada no modo anti-horário. Note que nós temos aqui a parte norte da planta, a parte sul, norte-sul. Então, nós temos sempre a numeração de cima para baixo e da esquerda para a direita, para lajes. Então, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, 10, 11, 12, 13. Mas cadê a L6? A L6 eu engoli mosca nesse projeto, chamei de L6, mas aqui seria o vão da escada. Então, todo vão vazado, que você vê um X, vai ser um shaft, um elevador, ou no caso aqui, uma escada para essa casa. Então, eu mencionei numa nota que a laje L6 ela foi retirada, ela não existe, foi eliminada. Então, só para não trazer dificuldades para a obra, o operário, o engenheiro, gastarem tempo procurando pela L6. Isso acontece às vezes, você não vê o vão vazado na hora de dimensionar, no pique, no calor do momento. Depois você vai ver, já está tudo dimensionado. Então você pode renumerar tudo de novo, que é um retrabalho chato, ou simplesmente trazer uma nota, eliminar L6 de modo geral e trazer uma notinha. Bem, vamos procurar pelos maiores dos menores vãos. Ou seja, a gente vai sempre dispor as vigotas da laje nervurada ao longo dos menores vãos das lajes. Nunca ao longo dos maiores vãos, porque você não vai trazer economia. Você vai ter mais proveito com a vigota armando sempre ao longo do menor vão. Os maiores dos menores vãos das lajes do desenvolvimento pertencem às lajes L3 e L10, como sendo de 3,32 m. Então, esse é o nosso maior vão para poder aplicar para a nossa laje nervurada na aula de hoje.
O LX, sempre eu vou chamar LX como o menor vão da laje e LY o maior vão da laje, conforme aprendizados dos livros antigos. Momento fletor da laje nervurada. Carga distribuída já aprendida na aula 4, já considerando carga acidental, que é o P minúsculo, e carga permanente distribuída, que é o G minúsculo. A gente computou carga total distribuída, indicada pelo Q minúsculo, como sendo de 498 quilos por metro quadrado para a laje de segundo pavimento. Para a laje pré-moldada está muito bom, entre 420, 430, em torno assim, abaixo de 500, tá ótimo. Próximo de 500 está bem conservador para uma laje pré-moldada. Laje maciça sempre entre próximo de 500 a 600 quilos por metro quadrado. E para laje pré-moldada, um bom indício, um bom índice na faixa de 420, 430, 480, 490, abaixo de 500, está bom, está bem conservador. Depósito vão máximo e da carga total máxima, distribuída total máxima, você aplica a velha equação para elementos biapoiados, que é L ao quadrado sobre 8, pois vamos calcular as nervuras ou vigotas como biapoiadas para a laje nervurada, e não a laje propriamente dita. Então, carga total vezes o vão, o maior dos menores vãos, ao quadrado sobre 8, você chega no momento fletor máximo de 686 quilos metros, ou 0,686 toneladas metros. Toneladas força metros. Em concreto armado, sempre gostei de trabalhar em quilos ou toneladas, pois me trazia, enquanto aluno, me trazia mais realidade, mais proximidade com a realidade. Falando em quilonewtons, sempre foi estranho para mim, ainda é. A minha cabeça converto rapidamente para toneladas, aí eu entendo o que você está falando. Mas até hoje, eu desde aluno, sempre trabalhei com toneladas e quilos, no caso de concreto armado. Dimensões da vigota, o item número 2. Bem, as dimensões da vigota, lembre-se, vigota ou nervura é o nome desse alimento, na laje pré-moldada, se você estiver na obra, conversando com os operários, ouvir nervura ou vigota, é a mesma coisa. A capa vai se apoiar numa parte da laje, apenas um trecho. A capa se apoia na nervura, então nós temos a vigota, a parte de baixo, a capa na parte de cima, sempre adote uma altura de 5 centímetros ou mais. Não adote 4 centímetros nem 3. No passado, se adotava 4 centímetros. Até meados de 2002, 2003, 2004, se encontrava ainda 4 centímetros. Os operários reclamavam para poder instalar as armações, os conduítes, que vai coexistir com as armações de concreto. Então, eles reclamavam na hora de concretar, devido ao pouco espaço disponibilizado e pouca massa de concreto. Então, 5 centímetros é o mínimo ideal para poder trabalhar. 5 ou 6 para uma capa está de bom grado. 4 por 8 é a dimensão da base da vigota. A dimensão que atende aos critérios comerciais. Essas dimensões eu não tirei da minha cabeça, aprendi com o professor Paulo Massa, ainda na UERJ, né, com fundamentos do Sequin também. Então, 4 por 8, ela cobre bem aberta os padrões comerciais e você vai estar coberto como calculista ou calculista. No caso, 8 mais 5, 13. 8, essa altura é sempre fixa, sempre mantenha 8 a base da vigota, e 8 para a altura da vigota. 5, você pode variar 5 ou 6, conforme você precisar no cálculo. Mas 8 mantém esse valor fixo, ela é feito de altura de vigota. 4 centímetros, que é a largura da vigota, também mantenha fixo, não altere no seu Excel, no seu dimensionamento, pois ele cobre muito bem a largura disponibilizada no meio comercial. Esse conjunto a gente vai transformar na vigota. Nada mais é do que esse mesmo desenho, apenas eliminando essas abas da viga T invertida. Então, nós teremos aqui a nossa vigota ou nervura, que será o objeto principal do cálculo de dimensionamento da aula de hoje. 8 mais 5, 13, a altura total da vigota. 4 centímetros é a largura da nossa vigota. Ele não considere essa parte do T invertido. Isso vai ajudar, sempre ajuda. Nos preceitos de cálculo você não considera. Então, você está um pouquinho a favor da segurança, já a partir desse momento. Adotando um comprimento de 1,5 centímetros, que é o minimorum, né, para poder, em concreto armado, para lajes, 1,5 centímetros de comprimento, você adota para o comprimento da armadura positiva, a armadura da vigota, é o mínimo porque a altura disponibilizada para vigotas é muito pouca também, em torno de 4 centímetros. E você vai calcular a altura de cálculo, D minúsculo. A altura total não interessa para o cálculo, o que interessa é o D minúsculo. O D minúsculo é a altura total, menos o comprimento, 1,5, menos
a dimensão da armadura sobre 2. Eu sempre adoto a armadura de 5 milímetros ou 6,3 milímetros da armadura de vigota, né, no caso, ou nervura. Então, nós temos aqui a armadura da capa, nós temos a armadura nos dois sentidos, seria uma malha distribuída para a capa, e a armadura da vigota. Aqui são fotos trazidas pelo engenheiro, disponibilizadas como cortesia pelo engenheiro Pedro Gonçalves, ao qual sou muito grato. É um engenheiro que trabalha com casas de alto padrão em São Paulo. Veja que algum um conduíte já passando nessa foto, a armadura distribuída, a armadura positiva da capa, ela ser distribuída, vai distribuir a tensão da capa sobre a mucilagem nervurada. Aqui nós temos a base, no caso, das vigotas ou nervuras, ainda não concretadas. Elas vêm do fornecedor assim, já com as armaduras adicionais, que eu vou ensinar isso no final da aula. As armaduras adicionais já inseridas na capinha do concreto. Então, a base da vigota já está aqui, com a armadura treliçada básica, já disponibilizada e montada na obra, com as placas de isopor, ou EPS. Se vai usar EPS ou lajota cerâmica, você não vai tirar partido estrutural do isopor da lajota cerâmica. Apenas para ocupar um concreto, um espaço que seria do concreto. Então, você economiza um espaço seria do concreto e preenche com isopor ou laje, no caso, lajota cerâmica. É um artifício para economizar, em termos de uso, volume de concreto armado, esse caso, esse artifício da laje pré-moldada. Aqui uma vista ampliada na foto anterior, apenas para mostrar um pouquinho, com um zoom um pouco melhor, a armadura positiva. Ela pode vir em telas soldadas, como são ferros de 5 milímetros, elas são em aço CA60. Então a tela pode vir soldada como em aço CA60. E aqui cortesia, como eu já falei, do engenheiro Pedro Gonçalves, ao qual sou muito grato pelas fotos disponibilizadas em alto nível, alta qualidade, especialmente para você que nos acompanha. Dimensionamento da vigota. Agora sim, iremos iniciar o dimensionamento da vigota. No momento fletor ponderado, o maior momento fletor nominal obtido foi de 686, né, quilos metros. O maior momento fletor nominal obtido por faixa de 35 centímetros. Lá atrás, nas aulas anteriores, eu determinei que a distância entre vigotas, entre eixos de vigotas, para efeito de cálculo, seria de 35 centímetros, como padrão comercial. Então, a distância entre eixos de vigotas é 35. Então, a gente vai multiplicar o momento fletor total, no caso nominal até então, pela faixa de 35 centímetros, e obter um momento fletor de 0,240 toneladas-metros, por faixa de 35 centímetros. Um artifício que você pode fazer no concreto armado, para vigotas, não há problema. Até então, por metro seria uma laje. Como a gente vai dimensionar por vigota, para cada vigota, em tela como mostrado na foto, iremos dimensionar a armação para cada vigota, então cabe a gente restringir ao limite a extensão de cada vigota, a faixa de cada vigota, que é de 35 centímetros. E o momento fletor ponderado, é muito importante você indicar na sua memória de cálculo, quem for verificar, o momento fletor nominal e o momento fletor ponderado. Seria o gama vezes o mx. O gama no concreto armado é 1,4 para ponderar, vezes o momento fletor nominal por faixa de 35 centímetros. Agora, a gente não mais vai falar em faixa de 1 metro. Agora vamos falar em faixa de 35 centímetros. E, no caso, o momento fletor ponderado dessa faixa de 35 centímetros seria de 0,336 toneladas-metros. A gente abandona esse momento fletor anterior e agora esse aqui vai ser o nosso momento fletor objeto principal para poder chegar na armadura da vigota. Cálculo do KPMD. Essa equação, se não for a mais, é das mais importantes do concreto armado. Ela nunca me deixou trazer fissuras ou trincas ou anomalias para o projeto do cliente. Essa equação é importantíssima para dimensionamento de vigas, lajes, sapatas, elementos horizontais. Independente do método, software que você utiliza, sempre verifique os elementos principais, os mais pesados, verifique o KPMD. Já verifiquei muitos erros em projetos grandes, sofisticados, de grandes calculistas, não me sinto orgulhoso disso. É chato encontrar erros de colegas, mas batendo o olho ou calculando o KPMD de uma viga grande, isolada, você identifica se o KPMD está a favor da segurança ou não. É muito fácil quando você domina o KPMD. Fica muito mais fácil a sua vida, você tem mais segurança.
Na parte superior no numerador, você vai ter momento fletor positivo ponderado, que a gente já dimensionou para a faixa de 35 centímetros. A largura, que não mais vai ser a largura da laje, de 1 metro, por faixa de 1 metro, mas a gente calculou a laje maciça. Para a laje nervurada, a gente vai considerar, no caso, a largura da vigota, 4 centímetros. O D minúsculo vai ser a altura de cálculo da vigota, vaso ao quadrado. E a resistência do concreto, no caso de cálculo, o FCD, que é o FCK sobre 1,4. Então, note que a altura de cálculo ela é ao quadrado. Então, quando você precisa reduzir o valor do KPMD, é mais interessante você aumentar a altura. Um pouquinho aquela capa de concreto de 5, você aumenta para 6 centímetros. Então, você volta e refaz o cálculo. A largura, ela influencia, tudo ajuda, mas ela ajuda muito menos no momento fletor do que a altura. A altura ajuda mais no momento fletor. A largura, ela ajuda mais no momento, no esforço cortante ou no momento torsor. Então, para esforço cortante, estribos, no caso, o vigota não tem estribos, mas no caso de uma viga, a largura ajuda muito mais no esforço cortante. Cálculo do KPMD. Então, nós temos aqui o nosso D, altura de cálculo, que é do eixo da armadura. Então, a gente dividiu 6,3 sobre 2 na hora de computar o valor de D, lá nos nossos primeiros slides, e a altura total. O D minúsculo, a gente conseguiu encontrar um valor de 11,2 centímetros. O valor do KPMD seria apenas substituir na equação mostrada no slide anterior. Substitui os valores encontrados até aqui. Momento fletor ponderado por faixa de 35 centímetros, MD, momento fletor de cálculo ponderado, a largura de 4 centímetros, 11,2 no caso, ao quadrado, transforme tudo para metros, porque o FCD, a gente já está trabalhando, no caso, em toneladas por metro quadrado, mas então está tudo em metros e tudo em toneladas. Então o KPMD fica fácil de encontrar de modo adimensional, ele é sempre adimensional, eles vão se anular os elementos com os outros, e você vai ter sempre aqui um valor de 3 casas decimais, você deixa no Excel, na planilha, para encontrar o seu valor de KPMD. 4 casas decimais pode ser, 3 está de bom grado, pois KPMD é um valor melindroso, não fica arredondando para uma casa decimal, não, ou duas. 3 pelo menos está de bom grado. Então, 0,313 é o KPMD para essa vigota. Ele está abaixo do KPMD limite para o aço CA50, que é 0,32. Então, isso significa dizer que o concreto ele não rompe por ruptura frágil, caso venha acontecer alguma coisa de esforço solicitante, o concreto ele não vai romper por ruptura frágil. Então, você está coberto, você está seguro. Esse é o primeiro fato. O capenga dele te protege de deixar o concreto numa situação ruim, de, de ficar suscetível a uma ruptura frágil, né? E você precisar, isso, quando isso acontece, quando o volume capenga é acima de 0,32, você precisa calcular uma segunda armação. No momento flutor positivo na parte inferior, você tem que calcular uma segunda armação na parte de cima, isso sim. Porque o concreto armado ele não vai conseguir resistir ao esforço, a tensão de compressão sozinho, se o valor de KPMD for superior a 0,32. Você precisa de uma armadura extra para poder ajudar o concreto na compressão. Olha a situação que você vai se encontrar. Então, sempre mantenha o KPMD abaixo de 0,32. Ah, se o valor passar de 0,32, volte no cálculo, aumente a altura da capa de concreto de 5 para 6, refaça o cálculo e reveja como o KPMD vai baixar um pouquinho. Então, você tem artifícios para trabalhar. Cálculo do capa X. Capa X é sempre minúsculo, K minúsculo. A gente resolve a equaçãozinha do segundo grau. É uma equação fixa, os valores não vão mudar, apenas o KPMD, ele vem como variável na equação, no caso, e o capa X. Mas o KPMD você já encontrou na equação anterior, você fica como apenas variável, o capa X, incógnito ao capa X. Toda equação eu faço retângulo em volta e enumero pelo número grego 1, 2, assim por diante. Equações a resolver. Aplica-se um delta B2 ao quadrado, B2 ao quadrado menos 4AC. No caso, 0,68 ao quadrado fica positivo, menos 4AC, seria o valor do KPMD. Vou ter aqui com cores para poder facilitar o entendimento. O delta é igual a 0,122. Posto do delta, você substitui na equação básica da matemática, lá do segundo grau, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Você vai ter menos 0,68, sempre vai estar positivo, menos com menos sempre vai se anular essa parte do menos b, mais ou menos, porque vai encontrar um capa x linha e capa x duas linhas.
A² é 0,122 sobre 2 vezes A, que é o valor de A da equação, o valor é fixo. Então, você vai encontrar dois valores de capa X, linha, um acima de 1 e o outro abaixo de 1. Sempre vai encontrar isso, um valor acima de 1 e outro valor abaixo de 0,99. Esse valor abaixo de 1 é o que vai nos interessar. Acima de 1, já expliquei nas aulas anteriores de lajes maciças por que esse valor ele é desprezado, ele não é computado na nossa memória de cálculo. Quanto menor o valor de capa X, melhor o concreto armado, menos armação. Então, o primeiro valor ele é desprezado e o primeiro valor, o que governa, vai ser o menor valorzinho abaixo de 1. Cálculo do capa Z. Apenas continuação mecânica de cálculo daqui por diante, se chegar na armadura final. Capa Z é igual a 1 menos 0,4 vezes capa X. Respeite sempre os parênteses, tenha cuidado. Primeiro resolve o parênteses, no caso a multiplicação, depois a subtração ou adição. Então, 1 menos 0,4 vezes 0,608, você encontra um capa Z de 0,7568. Eu sempre arredondo para 3, arredondo para baixo, adoto 3 casas decimais, está de bom grado para capa Z. Pode adotar 4 casas decimais, não tem problema. Adotando 3 casas decimais, arredondando para baixo, porque ele vai ficar no denominador da equação da armadura final. Então, isso ajuda um pouquinho a favor da segurança. Eu nunca arredondo para cima, eu trago ele arredondado para baixo. A terceira casa decimal, que seria 757, eu coloco 756 nesse caso, arredondando para baixo. Por quê? Ele vai ficar na parte, no caso, no denominador. O capaz de ficar na parte do denominador ajuda um pouquinho na armadura, muito pouquinho, quase nada, mas é alguma coisa. O D minúsculo, ele não é ao quadrado. Essa equação um pouco se assemelha à equação do KPMD, mas não é igual. O D não é ao quadrado, o D minúsculo, ele fica isolado. O FYD, resistência, no caso, resistência característica de cálculo, da armadura, e um antifletor ponderado, no caso solicitante. Lembre-se que você aumentando o D, você reduz a armação. Então, quanto maior o D, a altura de cálculo, menor a armadura final. Então, 0,336 toneladas metros, um antifletor ponderado por faixa de 35 centímetros, o capa Z, o valor do D minúsculo, já encontrado de 11,2 centímetros nas aulas, no slide anterior, nos slides iniciais dessa aula, e 4,35 toneladas por centímetro quadrado é a resistência, no caso, de cálculo da armação, o aço CA50, obtendo uma armadura total de 0,91 centímetros quadrados. Pronto, você acabou de encontrar a armadura total que a sua vigota ou nervura precisa efetivamente ter para poder combater esse antifletor ponderado solicitante. Você já acabou o cálculo. Agora vamos encontrar as armações e detalhar o projeto. O FYD, só lembrando que o FYK, resistência característica do aço CA50. O CA50 significa dizer que ele tem 5.000 quilos por metro quadrado de tensão resistente. O γS é o coeficiente de redução da tensão resistente usado no concreto armado para armações, sempre 1,15. Dividindo, eu sempre procurei trabalhar desde aluno com toneladas por centímetro quadrado, conforme ensinamentos do Paulo Massa, pois você já acabava eliminando metros com metros, toneladas com toneladas, e o valor da armadura já vem aqui para você de mão beijada em centímetros quadrados. É muito mais fácil trabalhar em centímetros quadrados do que em metros quadrados, no caso para armação de concreto. Então, a armadura de concreto sempre trabalha com centímetros quadrados, não em milímetros quadrados, fica muitos números. Centímetros quadrados está bom para a área da seção transversal total ou de uma barra. Então, se você adotar uma barra de 6,3 milímetros, que é um aço 50, você vê na tabela comercial que ele tem uma área de 0,31 centímetros quadrados. Portanto, a quantidade de barras equivalente, no caso, equivale, no caso, a essa armadura total, seria, para combater esse aumento de vetor, a gente teria que usar quantas barras de 6,3? Seria, no caso, a área total, encontrada no cálculo, para poder combater o aumento fletor, dividido pela área, no caso, unitária de uma barra de CA50 de 6,3 milímetros. Você põe aqui por metro a armadura unitária para poder encontrar o valor. Se fosse, no caso, uma laje, você iria encontrar por metro. Uma laje ela é nervurada, você está calculando a vigota. Então, você não utiliza mais essa parcela por metro. Você vai eliminar centímetro quadrado com centímetro quadrado, vai encontrar a armadura direto, né, de modo adimensional, o número de barras na íntegra. Então, 0,91, que é a área total, seção transversal total que você precisa de aço, dividido pela área unitária
A seção transversal de uma barra de 6,3 milímetros, você encontra 2,94 barras, que equivale a 3 barras arredondando. Então, sempre arredonde para cima as barras encontradas conforme seu cálculo, nunca para baixo. Lembrando que essas morsas, aqui uma barra muito mais, com um diâmetro muito maior do que 6,3 milímetros, apenas mostrando que se A50, ele traz essas morsas. A barra se A60, ela é lisa, não traz essas morsas. E, por fim, agora a gente começa a detalhar o nosso projeto. Esse é um detalhe típico que eu recomendo sempre trazer anexado na plantinha, na planta de formas, na laje, no caso do piso do segundo pavimento ou do piso do terceiro pavimento. Em termos de laje pré-moldada, sempre traga esse detalhe típico parecido com esse, ou mais completo do que esse. Aqui é o mínimo de informações que você precisa trazer. Nós temos as vigotas, no caso, as nervuras. Sobre elas vão se apoiar, no caso, o isopor, a placa de EPS, como vimos pelas fotos, ou uma lajota cerâmica. Quando a lajota cerâmica tem essa divisão, você vê isso na obra, fácil de ver pelas fotos, você tem a cerâmica, lajota própria para piso. A lajota que não tem essa divisão, ela é própria para teto. Ou seja, com essa divisão, ela tem um pouquinho mais de resistência como piso do que a lajota cerâmica sem essa divisão. No feito de concreto, ela só aumenta um pouquinho o peso, ocupando um espaço que seria do concreto armado. A gente não vai utilizar concreto armado aqui, vai economizar concreto armado. Esse é o fundamento da laje pré-moldada. Então, você não vai ter concreto armado nessa região. Então, esse é o fundamento para economizar. Ela não contribui no cálculo de modo algum. Isso fica bem claro. A armadura da capa, basta adotar uma armadura de 5 milímetros, caso se a 60, para 5 milímetros. 6,3 milímetros em diante se a 50. Então, basta adotar uma armadura de 5 milímetros a cada 10 centímetros, uma armadura positiva da capa de concreto armado. Só isso é suficiente. Pois nós temos aqui, no caso, uma laje vencendo um vão de 35 centímetros, para poder resistir a uma carga de casa, de prédio, de poucos andares, enfim, cargas usuais de piso, com pessoas, mobílias para casas e prédios de dois pavimentos, três pavimentos, quatro pavimentos. É muito baixo esse valor de carga na laje, para esse vão de 35 centímetros de laje, de laje maciça, chamar assim, a vencer. É uma capa com, no caso, 5 centímetros de espessura ou 6, e uma armadura de 5 milímetros a cada 10, ela dá conta do recado e vai evitar fissuras e trincas em sua laje. Sempre adote uma malha, no caso, soldada, com capa de concreto, para evitar fissuras e trincas e resistir, no caso, essa carguinha nesse vão de 35 centímetros, poder ajudar a contribuir com as vigotas. As barras que vêm inseridas na sua vigota ou nervura, comercialmente falando, são de 4,2, 5 milímetros ou 6,3 milímetros. Para não contar com sorte ou azar de se trocar na obra, se tem um erro na encomenda, o que for, eu sempre adoto a armadura constituinte da nervura como mínimo. Duas barrinhas de 4,2 milímetros e está ótimo. Efeito de cálculo bem seguro. Então, já estou considerando que eu vou ter uma contribuição, uma ajuda de duas barrinhas de 4,2, que vão constituir aquela treliça mostrada nas fotos, disponibilizada pelo colega engenheiro Pedro Gonçalves. Pela nervura que você, pela treliça que você vê na foto, você não vai ver essa armadura, você vai ver a treliça, mas ela é parte constituinte da armação da treliça. E ela ajuda, sim, na armação positiva. Mas é bem pouquinho. As duas juntas, como ela tem uma área de 0,13 centímetros quadrados, uma área transversal total comercial, com barra de 4,2, as duas contribuem com 0,26 centímetros quadrados. É alguma coisa? É, mas não é tudo. A gente precisa de 0,91 centímetros quadrados na armadura total. Subtraindo, a gente vê que a gente tem um déficit de 0,65 centímetros quadrados. E como a gente preenche esses déficits? No projeto, você especifica que o colega fornecedor da laje pré-moldada, ele terá que colocar na sua vigota ou nervura as barrinhas adicionais que você recomendar no projeto, você especificar no projeto como calculista. Então, você, no cálculo, duas barrinhas de 6,3 milímetros, que equivale a duas vezes 0,31 centímetros quadrados, que é a área nominal de uma barrinha de 6,3 milímetros, você chega numa área total de 0,62 centímetros quadrados. Próximo, vamos arredondar aqui 0,65, 0,62. Eu consideraria duas barrinhas e não três barrinhas, uma barrinha a mais,
por causa de uma diferença de 0,03 centímetros quadrados. Então está de bom grado. Duas barrinhas a mais de 6,3 como barrinhas adicionais, armadura adicional, que você vai requisitar que o fornecedor coloque, que venha na nervura, na vigota para sua obra. Com essa armadura adicional, aí sim você preenche a lacuna, o déficit, e atende a armadura total para poder resistir ao momento fletor que você calculou para essa nervura ou vigota. A armação da vigota. Já explicamos, mas vamos mostrar em detalhes agora os projetos. Antes, aqui mais algumas fotos. São lajes, no caso pré-moldadas, com disponibilização, no caso de lajota cerâmica. Note que a lajota cerâmica ela tem uma divisãozinha interna. Essa lajota cerâmica tem uma divisãozinha interna, ela é própria para piso. Quando não tem, é própria para teto. Aqui num zoom que eu trouxe principalmente para você, uma divisãozinha na lajota cerâmica. Essa sim é própria para piso. Então, os conduítes passando, conduítes de elétrica, do pessoal de engenharia elétrica, passando pela nervura. Note que a capinha de 5 centímetros, tudo isso ajuda na hora da armação e mais concreto para poder trabalhar, no caso, o operário na obra. A lajota de piso, a lajota cerâmica de piso, os conduítes, e aqui a base da vigota com a treliça. Aquelas barrinhas de 2, barrinhas de 4,2 ou 5 ou 6 que vem na vigota, você não vê, ela já está concretada. E se você especificou assim para o colega fornecedor, então ela já vai vir aqui a armadura adicional, já embutida em sua vigota. No caso, sempre procure um fornecedor íntegro, limpo, com mercado, isento de problemas, com boa credibilidade no mercado. É importante. Um fato que eu vou contar aqui, isso já aconteceu no passado, de quebrar a lajota quebrar, perdão, a vigota ou nervura quebrar na obra, e não ter armadura nenhuma, ou ter só armadura constituinte, no caso das nervuras. Isso já aconteceu no passado. Não estou dizendo que vai acontecer sempre, eu não estou denegrindo a imagem dos fornecedores, não. Sempre procure um fornecedor com boa índole, eh, técnico, competente no mercado, um bom fornecedor que tem uma boa relação de segurança e confiabilidade com ele para poder fornecer as nervuras para a obra. Isso é muito importante, pois a armadura adicional você tem certeza que ela vai virar e você não vai ter problema de credibilidade, de acreditar ou não acreditar. Então aqui nós temos a cortesia, mais uma vez, fotos do engenheiro Pedro Gonçalves. São casas de alto padrão em São Paulo. Ele trabalha muito bem, o concreto armado. Então aqui, em cortesia, trazer especialmente eu pedi, ele atendeu, especialmente para você, colega que nos assiste. E o detalhe da armação final da vegota. Os principais itens desse detalhe final que eu faço sempre questão de enfatizar são a armadura constituinte da treliça, duas barras aqui eu chamo de 5 milímetros, é o que eu peço no projeto. O cálculo considera 4 milímetros e 4,2. No projeto especifica um pouquinho mais, e geralmente um pouquinho mais, duas barras de 5 milímetros. E a armadura adicional, que a gente calculou como sendo de duas barras de 6,3 milímetros adicionais para poder suprir a necessidade de se atingir aquela meta de 0,91 centímetros quadrados de armadura total transversal para a vigota, ou nervura. Então, a armadura constituinte da treliça e a armadura adicional, que eu sempre trago no projeto. Como reforço, eu sempre indico o vão máximo, 330, não ultrapassar esse vão máximo, o cobrimento, a carga distribuída central máximo. Muitos engenheiros e engenheiras de projetos que eu verifiquei, 99%, eles sempre indicam a direção das lajes nervuradas, no caso, e mandam para o fornecedor poder calcular, com base em tabelas de vão e de carga acidental máxima, eles calculam as armações dos colegas. Eu não gosto disso. Como calculista mais conservador, eu sempre trago meu projeto, a armação que eu preciso e já especifico em projeto a armação que deve vir na vigota, para não depender de cálculo de outrem no projeto. Então, segundo um critério meu, não estou criticando quem indica só vão, indica o vão, a carga acidental, e não calcula as armaduras das vigotas e manda para o fornecedor, não estou criticando. Apenas com base em velhos fantasmas do passado, como eu falei, de nervuras serem quebradas e não ter armadura. Enfim,
Essas coisas ficam em nossa mente como calculista antigo e é difícil de tirar. Então, eu fico conservador nesse quesito, se me permite. Eu sempre trago isso no projeto, eu estou coberto. Se modificarem, é porque modificaram por conta própria, mas no projeto está resguardado. Isso resguarda o profissional de cálculo, isso é importante. O FCK sempre de 30 MPa, não abro mão. Fotoagrossimento 0,45 para atingir 30 MPa. Não abro mão de 30 MPa em projeto. A largura da vigota, 8 centímetros no caso. A gente calculou a base, né, 8 centímetros, e, no caso, a distância máxima entre esses de 35 centímetros. Tem capas que eu já vi com 8 centímetros, né, eu calculei com 4, a gente encontra com 8, em alguns parâmetros comerciais. Eu coloquei 8 por 8, mas a capa, que ela, o mínimo que vai vir é suficiente. Sempre vai ser suficiente 4 ou 8 para poder cobrir aqui as armaduras constituintes da treliça e adicionais. Esse 8 centímetros sempre trago como de praxe, 5 centímetros é o cobrimento da nossa capa, espessura da capa, e 3 centímetros a armadura total. O restante é a armadura, no caso positivo da capa, no caso. A armadura negativa entre lajes, ela vai existir para a armadura. Você calcula da mesma forma que a gente calculou as armaduras das lajes maciças da nossa casa. Então, a armadura negativa ela tem que existir entre uma laje e outra, sendo laje nervurada ou laje maciça, laje pré-moldada ou laje maciça. Aqui é uma imagem ampliada do slide anterior, apenas para poder reforçar aqui em verde as armaduras, no caso, constituintes da vigota. E em vermelho, eu coloquei aqui, destaquei as armaduras adicionais. Então, sempre coloco sublinhado, escrevo de novo, reforço com uma nota embaixo, indico no desenho uma armadura adicional para não ter erro no projeto, não ter erro na obra. São as mesmas informações anteriores, com um visual melhor, ampliado. Eliminei muitas informações que não vêm aqui ao caso, já li para vocês, e deixo o desenho. Então, você pode fazer um desenho como esse, ou melhor do que esse, em seu projeto, e deixar como detalhe típico em seus projetos de laje pré-moldado, e você só modifica, no caso, a espessura da capa, a altura total, se modificar a altura da capa. O restante você mantém como dimensões padrões comerciais que você vai estar coberto. Duas barras de 5 milímetros, você pode indicar aqui 5 milímetros, 6,3 ou 4 milímetros, como você desejar, com barras mínimas constituintes da armação, e 6,3 seria a armadura adicional. Aqui outras fotos mostrando pontaletes nas obras, a forma em EPS ou isopor. Note aqui que depois de concretado, você tem aqui o isopor um pouco molhado, ele veda essa passagem, né, do concreto, mas talvez por baixo, na hora de lambuzar ou passar uma esponja, ou na hora de limpar a forma, ou no ato desse forma, o isopor não está branquinho, enfim, essas sujeiras, pequenas manchinhas acontecem na obra. Mas apenas a coloração é um pouco diferente, mas a placa de isopor vista por baixo, aqui vista por cima, antes da concretagem e aqui após a concretagem montadinhas direitinho, as placas de isopor, tudo simétrico, tudo organizado na obra, uma obra limpa. A laje pré-moldada, ela garante uma obra com menos pontaletes. Você tem menos pontaletes, né, na laje como um todo. A laje maciça tem mais forma, mais pontaletes. A gente gasta muito mais em forma com a laje maciça do que com a laje pré-moldada, pré-fabricada. Mas, de modo geral, eu sou um velho defensor da laje maciça, prefiro laje maciça, como já expliquei, por ter mais rigidez, mais conforto para o usuário, mas a laje pré-moldada é um fato, existe no nosso mercado, nossa cultura, e você tem que aprender a dimensionar e executar. Está muito bem feita essa obra, muito limpa. É uma obra fornecida como cortesia, obras, fotos da obra do engenheiro colega Carlos Fagion, também outro detentor de grandes projetos, boas obras, como essa, de concreto armado, fica aqui para sua apreciação. Indicações das direções de montagem das vigotas. Por fim, apenas reforçando que você vai indicar essa plantinha, aquela planta de cotas, eu indico uma plantinha com cotas entre faces internas de vigas e indico uma outra plantinha complementar apenas de direção de montagem das vigotas, que são essas direções aqui. Todas as vigotas, em todas as lajes, se for laje pré-moldada, você deve obrigatoriamente indicar a direção de montagem das vigotas. Então, como eu falei, a maioria dos colegas indicam apenas essa plantinha,
direção das vigotas, a carga acidental e manda para o fornecedor. Você pode fazer isso? Pode. Se for um fornecedor de credibilidade, uma pessoa de confiança, uma firma idônea e tudo mais, competente. Mas eu prefiro sempre ser mais conservador, sempre seguir alguns critérios, eu sempre sigo na contramão, no caso, sendo mais conservador. Eu sempre calculo a minha vigota, a nervura, e deixo o detalhe típico para não ter problemas com o meu projeto. Então, ali eu fico resguardado. Essa é a palavra-chave, você ficar resguardado com as informações que você traz do projeto. Se alguém modificou, houve um erro, uma falha, uma falha de comunicação, no seu projeto, como calculista, você está resguardado. Então, muito obrigado por me prestigiar em mais esta aula. É uma aula difícil de trazer. Eu tentei tratar de todos os pontos principais nessa aula, no, na, no, no tocante ao dimensionamento, tá, da laje, no caso pré-moldada, onde você vai dimensionar apenas a vigota ou a nervura com base nos conhecimentos do passado, José Carlos Sequim, professor Paulo Massa, o grande e velho Paulo Massa da UERJ, e trouxe aqui tudo que eu utilizava e utilizei ao longo de 20 anos, não modifiquei uma vírgula. Todo o segredo do bom cálculo e bom dimensionamento pela laje, no caso pré-moldada, está aqui à sua disposição, para o seu conforto. E aqui apenas reforçando os livros publicados pela editora Oficina de Textos, o meu livro de estruturas metálicas e o meu livro novinho de pavimentos industriais em concreto, que deve ser lançado agora em março de 2023. Eu deixo aqui a sua disponibilização, a sua disponibilidade, ao seu conforto, caso você deseje adquirir conforme a sua necessidade de projeto, de vida profissional. Muito obrigado.